Aleluia. De entender que o Senhor não está brincando, que o Senhor não tem tempo para brincar de ser Deus, e que o diabo não está brincando de ser diabo. Que os nossos corações nessa manhã de domingo estejam contritos para receber a sua palavra, aquilo que vem da sua justiça, aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Por mais duro que pareça, por mais duro que seja, mas que seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, porque nós acreditamos que o Senhor tem o melhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Assim nós choramos. Amém. Amém. Amados, você está com a sua Bíblia aberta em João 2. Vamos ler o 4. Pode acompanhar só com os seus olhos, fazendo a sua leitura bem baixinho, mas escute isso. João 2,4 diz assim: Respondeu Jesus: Que temos nós em comum, mulher? Vou fazer em outra versão, vou ler novamente. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. E eu preciso falar com vocês algo nessa manhã, algo que já vem ardendo no meu coração há vários dias. Quando foi me dado o tema para falar sobre a justiça de Deus, eu falei: nossa, que temor. Nós precisamos continuar tremendo e temendo a justiça de Deus, porque o Senhor não está brincando de ser Deus, assim como o diabo também não está brincando de ser o diabo. E eu tenho uma paixão muito grande por Maria. Que pecado, pastora. Eu tenho uma paixão muito grande por Maria. Eu tenho um carinho muito grande por Maria. Sou devota, não tá? Eu tenho paixão por Maria. Tem gente que gosta muito das histórias de Paulo, na verdade, apaixonado. E tem gente que acha Salomão, tem gente que eu amo Maria. Eu olho para a vida de Maria e falo: nossa, que coração dessa mulher tinha. O Senhor não escolheria essa mulher à toa. Não seria em vão o chamado que Maria teve sobre a vida dela. Não seria por um acaso Maria ter sido escolhida. E ela realmente era de um coração muito especial. Eu amo Maria, sim, como amo Paulo, como amo as histórias que o Senhor tem nos dado. Mas aqui nesse versículo que nós lemos, está falando de um casamento em Caná da Galileia. Todos vocês somos 100% crentes em nome de Jesus, amém? E todos nós sabemos essa história. E tinha um casamento, e de repente faltou o quê? Trazer para os nossos dias, faltou a Coca-Cola. Por aí, mais ou menos assim. E na hora que faltou a bebida principal daquele lugar, Maria, aquela moça de coração bonzinho, Maria, sabe aquele amor de menina, digamos? Ela chegou para Jesus e falou assim: olha, Senhor, está acabando. Acabou. O que o Senhor vai fazer? É muito legal quando Jesus fala assim: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Eu me coloquei no lugar de Maria. Eu coloquei meu anjo de Jesus. Oh, coisa linda, tá? Coloquei meu anjo de Jesus e ele olhando para mim e falou assim: mulher, não é mãe. Mulher, não é chegada a minha hora. O que eu tenho, Deus? O que eu vou fazer? Não é ainda. Não chegou o momento. E essa é uma palavra muito dura. E essa é uma palavra muito forte. Mas o que isso tem a ver com Deus justo, com Deus de justiça? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque o Senhor não vai fazer aquilo que você quer, na hora que você quer, e nem do jeito que você determinar. Aonde mesmo você estava quando eu estava criando os céus? O que você estava fazendo quando eu estava formando a terra, quando eu separei os mares? Oh, aquela aula de teologia, então a gente fica meio doido, né? Quando eu peguei aquela água aí, onde é que você estava para você me ensinar a ser Deus? Eu falei: como assim, Senhor? Como assim? O que tenho eu contigo, eu vou fazer se eu quiser, se for bom e na hora que eu quiser. Isso é uma palavra dura, mas essa dureza é a justiça de Deus. O Senhor é assim. Sabe, você já deve ter passado por isso. Talvez algumas pessoas menos, outras mais. No meu caso, muito mais.
de tentar agradar uma pessoa e de fazer de tudo para aquela pessoa não sair de perto de você simplesmente porque você gosta daquela pessoa e às vezes evitar de falar certas coisas para você não distanciar mais aquela pessoa. Já viveu isso? Ou só eu? Eu já vivi isso. Não, a Fátima, ela está assim com um comportamento assim, a Fátima ela está meio petulante, a Fátima ela está assim, mas eu gosto da Fátima, eu quero a Fátima junto comigo, eu não vou falar não, eu vou deixar isso não. Eu não sou amiga se eu chegar para ela e falar assim, basta tua crista, filha, está muito petulante. Isso não é amizade, isso não é justiça, isso não é amor de Deus. Amar com o amor de Jesus, amar com a justiça de Deus é totalmente diferente da nossa humana justiça. E eu gosto muito quando a gente fala que a nossa justiça é como o quê? Trapo de imundície diante dos olhos do Senhor. O que você pensa que é justo é impuro diante dos olhos do Senhor. Sabe por que eu acredito nisso? Simplesmente porque está na palavra do Senhor, lógico. Mas eu creio muito nisso. Porque você provavelmente vai olhar com os seus olhos em cima dos seus próprios interesses. Ah não, não faço isso, mas sim. Você vai ver com os seus olhos coisas que sejam plausíveis, coisas que sejam convenientes para o seu próprio bem, para o seu próprio umbigo. E essa não é a justiça de Deus. Quando Jesus veio até nós, Ele separou alguns discípulos. E uma das minhas perguntas de infância é: por que e para que Jesus chamou Judas? Eu me perguntava isso quando eu era criança. Mas não era tão lógico. Jesus pode, Deus pode ser surpreendido? Pode? Então isso não era surpresa para ele. Que o coração dele era assim, isso então já era conhecido, ele já sabia, certo? Por que ele não evitou? Por que ele não chamou outras pessoas? Teriam outras pessoas. Por que Jesus não fez diferente? Porque a justiça dele é diferente da nossa miséria de justiça. Porque precisava se cumprir. Porque precisava ter o sacrifício, o sangue precisava ser derramado. Talvez eu nunca pudesse ser mãe de Jesus, porque eu faria um estardalhaço naquela cruz. É muito botar ali, meu filho? Eu ia acabar com o plano da salvação, meu irmão. Eu ia acabar com essa história. Eu subia junto. Sabe aquele desespero de mulher? Já viu? Alguém já foi em enterro de pessoa não cristã? Porque eu acredito que cristão não faz isso. Mas pessoas não cristãs, que na hora que colocou o corpo, falou: me leva! Eu quero ir também. Esse mas assim, sabe? Não, meu filho não. Meu filho não. E tira daí! Para tudo! Mas Maria conseguiu ver aquele sofrimento e conseguiu aceitar, porque existia um plano maior. E por que nós somos tão melhores que não podemos aceitar os nossos sofrimentos? Por que nós somos tão autossuficientes que nós falamos para o Senhor e colocamos o Senhor na parede como se pudéssemos, né? Colocamos o Senhor na parede e falamos: eu determino, eu exijo. Eu acho bacana uma palavra que as pessoas gostam de usar: eu vou provocar o coração de Deus para Ele me abençoar. Oi? Hã? Repete aí que eu não entendi. Vai fazer o quê? Paz. Se coloca no seu lugar. Querida, se coloca no seu lugar. O Senhor vai continuar sendo Deus, queira você acreditar ou não. Ele vai continuar sendo o Senhor, se o seu milagre chegar ou não. Ele vai continuar sendo Deus da cura, se acontecer ou não. Ele vai continuar sendo o Senhor soberano sobre toda a terra. Queira você acreditar ou não. O problema é seu se você vai conseguir acreditar nisso ou não. O Senhor nunca será surpreendido. E como falou no início desse vídeo, estamos passando por uma geração mesquinha. E eu concordo com essa fala, a pior das gerações.
livre-arbítrio, ele é um negócio que, se a gente fosse entrar nessa polêmica, a gente ia sair aqui muito quebrado, muito quebrado. Porque o livre-arbítrio, ele te libera para você fazer o que você quiser, mas as consequências não é o que você quiser. As consequências é diante dos fatos que você cometeu. Você pode fazer o que você quiser, você pode. Você pode ir aonde você quiser, você pode. Hoje é domingo, o sol está lindo, você pode ir para... aqui não tem praia. Cachoeira, cascata, rio, piscina, lago de poço, sei lá. Você pode fazer tudo isso? Pode. Mas se você existe obediência no seu coração, temor no seu coração, onde meu pastor falou para eu estar? Na EBD de madrugada. Eu vou estar. Simplesmente porque eu quero obedecer. Uma vez lá em Miracema, uma vez, a Lânia, uma pastora muito linda, muito querida minha, ela falou para mim assim: quando eu cheguei nessa igreja, eu falava, e as mulheres não me obedeciam, eu ministrava, e as mulheres nem. Aí, depois de, não lembro agora se são 7 ou 9 anos, depois de 7 ou 9 anos, eu falei, nossa, eu fiquei pensando, só tinha um monte de igreja, eu falei, nossa, deu ruim. Quantos anos, pastor? Ela, 7 ou 9 anos, não me lembro agora. Eu falei, caraca, vai demorar isso tudo para o povo obedecer, santo de Israel. E ela falou que chegou num ponto, depois de muito tempo, chegou num ponto que ela chega para a igreja e fala assim: queridas, amanhã, todas de vermelho, blusa vermelha, amanhã todo mundo de vermelho. E sabe o que as meninas fazem, as irmãs, as senhoras fazem? Legal. E vão no outro dia todos de vermelho. Você está entendendo a diferença de você perguntar? Para quê? Por quê? Qual é o intuito? Não te interessa. Obedece, boneco. Não te interessa saber. Simplesmente obedece. Por que nós temos tanta dificuldade em obedecer? Mas nós não queremos a justiça de Deus. Nós queremos as misericórdias. Amo as misericórdias do Senhor. Eu me abraço nas misericórdias do Senhor. Me deleito nela. Beijo uma. Mas na justiça não. E a gente às vezes está esquecendo que a justiça do Senhor, ela vem e ela virá. E Ele será o nosso grande juiz. E quando isso acontecer, eu perguntei ao pastor esses dias não, acho que foi hoje. Eu falei assim: marido, tem como fazer? Olhem para mim, por favor. Eu perguntei para ele assim: tem como fazer um sistema lá? Eu sou totalmente leiga, não riam, por favor. Já riram. Mas eu perguntei a ele assim: tem como fazer um esquema de pegar o celular, colocar ali no computador e abrir o Facebook na internet e lançar, tipo, ao vivo, né? Em tempo real, o Facebook aqui, só de uns 2 adolescentes? Pode? Posso fazer com o seu? Posso fazer com o seu? Posso fazer com o seu? Será que eu posso fazer com todo mundo? Será que vai estar ali no telão a sua vida com transparência? Ou você só é crente na igreja? Na igreja eu sou santo. E ontem mesmo foi falado aqui, o Fernando estava ministrando e falou de uma sobrinha dele, vocês lembram disso? Que na igreja ela era uma bênção, mas quando ela chegava em casa, era um demônio. Como que está sendo isso para você? Não adianta você ser bênção aqui na igreja. Não adianta não. A justiça de Deus virá sobre o que você é em todos os momentos. Aqui, ali, acolá. No mercado, quando entrega um troco errado, a justiça de Deus virá, porque alguém está pagando por aquele erro que você poderia ter evitado. Quando você atravessa fora da faixa, você está errando. E vocês ficaram sabendo, 2, 3 semanas, uma senhora, ela foi a óbito, não foi? Foi a óbito, não foi? Ela foi a óbito. Ela atravessou a poucos metros da faixa. Ela estava sem a bênção. E esses dias uma pessoa falou para mim assim: nossa, como você é dura. Porque meu filho falou: quero ir para o estacionamento, quero brincar no estacionamento, quero. Aí eu parei, tudo que eu estava fazendo, dei aquela respirada de mãe, aquela que você dá ou você arrebenta, né? Respirei aquela respirada de mãe, fui até a porta com ele e mostrei para ele. Falei assim: você está vendo esse espaço aqui? Aquele último mármore ali da porta. Você está vendo isso aqui? Aí ele: toma. Eu falei assim: você tem a bênção de Deus até aqui. Se você passar daqui e morrer, o problema é teu. Virei as costas e voltei. Pastor, você foi muito bem, ele só tem 6 anos. Eu falei: mas a justiça de Deus virá sobre ele. Se eu não ensino meu filho no caminho que ele deve andar, que caminho junto com ele,
dele, eu vou estar fazendo uma criança fraca. Não, bebezinho, não vai ali, amor. Mozinho, ai, ele foi. Mozinho, não pisa, não pisa. Ah, ele pisou. A vida vai fazer isso com ele? Fala pra mim. O mundo que está preparado para ele vai ser assim com ele? As pessoas vão tratá-lo assim? As pessoas vão tratar o seu filho cheio de mimo assim? Não vai, não. Só se você for para outro mundo que não é o meu. Porque se for esse mundo que nós estamos vivendo, não vai ter essa moleza, não. Não vai. E ele ficou meio assustado. E depois ele chegou e falou assim: mãe, a bola caiu assim, mas eu coloquei só o pé e peguei, mas foi muito rápido. Aí eu falei assim: sorte a sua que não veio um carro desgovernado e não passou em cima da sua cabeça, porque você estava sem a bênção. É assustador? É, mas eles já estão acostumados, fiquem calmos. Não vou fazer isso com o filho de vocês, eu vou tentar, prometo tentar. Mas com o meu eu posso fazer, meu, né? O negócio é meu, então eu arrebento logo, está preparado para vir as pancadas da vida. Não vou fazer com o de vocês, não, fiquem calmos. Já tenho testemunha, já viram com criança, não faço isso não, tá? Mas o que você está esperando da vida? Qual tipo de justiça você está esperando da vida? Eu acho que já precisa você parar de falar, se colocar só um pedacinho. Vamos lá. Deus não deve satisfação para ninguém. É o segundo ponto, só falta mais uma coisa rápida. Fala para quem está do seu lado: Deus não deve satisfação para você. Deus não deve, Daiane, Deus não deve satisfação para você. Desculpa aí. E engraçado que Jesus olhou para Maria e falou: o que eu tenho com você? Tem várias versões aí, tem umas versões, quem tem a Viva, Bíblia Viva, então, está quase falando assim: qual é, mulher? Por aí. Porque o Senhor fala para ela: o que eu tenho com isso? Não é chegada a minha hora. Ele até deu satisfação. Não é chegada a minha hora, falou até demais. Porque se fosse um pastor marcante na vida, ele falaria exatamente essa frase. Pronto, quer entender bem, não quer entender, o problema é seu, tenta deduzir na sua cabeça. Seria o máximo da frase dele. E daí vai. E o Senhor ainda foi bondoso, educado, gentil. Eu tenho com você, não é chegada a minha hora. E a gente não aceita escutar isso de Deus. Maria pode escutar, a gente não. Como eu sou melhor que Maria. Por que Deus falaria isso comigo? Mas sabe o que eu faço? Quando Deus não atende o que eu estou falando, o que eu estou pedindo, o que eu estou dizendo, eu saio da igreja, porque não deu certo. E uma vez uma mulher chegou para mim e falou assim: meu marido saiu de casa, Ana. Meu filho, vamos orar. Porque quando vem falar para mim que foi traído pelo marido, você já conhece, né? Vamos orar, querida, vamos orar. Meu marido saiu de casa, ele está com outra mulher, já fui na Universal, fiz campanha, fui na outra igreja, agora eu vou na macumba. Falei: porque não está dando jeito. Eu já falei, o trabalho lá é tanto, e a gente tem que fazer a oferenda tal, e ficou num valor absurdo, mas eu vou fazer. É melhor obedecer do que sacrificar. E às vezes coisas que nós estamos perdendo, nós não estamos perdendo, nós estamos tendo livramento. Nem tudo que você perde é perda. Nem tudo que você perde é perda. Tem coisas que você perde que é livramento de Deus para a sua vida. É para que os seus dias sejam prolongados na terra. É para que você respire um novo ar. É para que você consiga olhar e ver de outra dimensão. Daqui não dá para entender isso. Eu precisava realmente sair e olhar por outro ponto de vista. Mas nós não queremos aceitar a justiça de Deus. E nós realmente, pessoas realmente, saem da igreja e você fala: precisa dar. A história é quase cantada, louvor. Não, moça, louca. Olha o seu testemunho. Olha como você faz esbaforida. Olha como sua boca ainda não está pronta para jorrar água doce. Você ainda joga águas amargas. Pode de uma fonte só jorrar? Palavras de adoração e ao mesmo tempo músicas mundanas? Desculpa aí. Pode de uma só fonte jorrar águas que dá para você beber e águas que não dá para você fazer nada? Não pode. Pode de uma só boca jorrar adoração
Há poucos dias atrás eu postei lá no Face um amigo meu, negão, o filho dele era shampoo, porque ele era careca, né? Ele usava shampoo, totalmente careca, e o cara só vivia no shampoo, gastava muito shampoo. Um cara, vocês conhecem o Fábio Júnior, aquele negão que era de sei, né? Tipo assim, Fábio Júnior, negão, grandão, fortão, gente boa toda a vida, passei minha infância e minha adolescência junto com o Marcinho, que era o nome dele, e ele pegou dengue. Em uma semana ele pegou dengue, na outra semana o rim nem chegou a completar 10 dias, o rim dele começou a parar, e outros órgãos foram parando, o corpo dele foi parando e ele morreu. Cara novo, com a cidade. Uma filha mais nova do que o meu Enzo, Maria, a filha deles. E eu falei, como que a Fernanda, a esposa dele, vai aceitar isso? Como que ela vai conviver com isso? Como que ela vai, não sei como falar isso, outras palavras, não tenho que falar com isso, mas como que ela vai perdoar Deus por isso? Como que vai ser isso para ela? E ela pediu ajuda ao pastor dela e falou assim, me ajuda a contar para minha filha. Eu não sei como contar para minha filha. E ela, no desespero, pegou o óbito do marido e foi para casa com o pastor dela. E o pastor dela, buscando a Deus sabedoria e ajuda de Deus, o que eu faço? O pastor dela passou no mercado e comprou um ovo de Páscoa bem grandão. Mas ele fez questão de ser azul, o ovo de Páscoa. E levou para casa. Chegou lá e falou, Maria. Ela chamou o pastor dela de tio pastor. O tio pastor chegou, trouxe um presente para você, e ela feliz, totalmente normal, a Maria. E ele falou assim, você sabe por que eu trouxe um ovo azul para você? Aí ela, não. Ele falou assim, para representar o seu pai. Aí ela, pai? Aí ele falou assim, e ele tentando entrar, sabe, eu não saberia dar uma notícia dessa para uma criança de 5 anos. Não, eu ia pegar um livro de história e contar a história de uma menina que perdeu um cachorrinho. Aí depois outra história de outro menino que perdeu a bonequinha. Até chegar uma outra história que uma menina perdeu a mão. Entendeu? Para conseguir chegar no coração daquela criança. E ele falou assim, então, eu estou te dando porque eu vou ser um pouquinho do seu papai agora. Eu quero ser um pouquinho do seu papai. E foi falando, e Maria brincando e observando, E ele chegou e falou assim, sabe por quê, Maria? Porque o seu papai, agora, ele está morando com Jesus. O Senhor chamou ele e ele foi para o céu. E para desespero da Fernanda e da família toda, ela parou o que estava fazendo, olhou para a Fernanda e riu. Eu já sabia que já tinha me contado. Aí parou tudo e falou assim, o quê? Ele. Aí perguntaram, ele quem? Jesus, tio pastor. Ele veio aqui e ele falou, estou levando seu pai para mim, tá? Aí eu falei para ele, você está entendendo a justiça de Deus? Você está entendendo por que você precisa ter o coração como de uma criança? Aceitar os planos de Deus e ponto final. Desculpa aí, mas aceita o que Deus está fazendo na sua vida e fica na sua. Aceita o que Deus está colocando sobre a sua vida e fica na sua. Aguenta seu tranco, engole o choro. Engole o choro. Respira fundo. Uma frase que eu gosto muito, gostei até o Rodrigo Cis também compartilhou. Para de mimimi e rema. É uma geração toda mimada, cheia de mimimi, cheia de não gostei disso, a minha líder não falou comigo, ela não ligou para mim, ele falou, outro botou a mão no decote e falou, guarda para o seu marido, não vou mais na igreja. É uma geração cheia de frescura. O Senhor te escolheu, o Senhor te chamou para você viver um caminho de luta. Ei, não estou brincando de ser pastor aqui não, porque senão o Senhor vai cobrar de mim. E eu não estou aqui, eu não larguei a minha família, eu não larguei a minha casa para vir aqui massagear o seu ego. Não, eu estou aqui para falar caminho de cruz dói muito. Aleluia. Caminho de cruz dói e dói muito. Mas eu posso garantir para você, eu não cheguei lá, mas vai valer a pena. Glória a Deus. Quando te caluniarem por amor a Jesus, vai valer a pena. Você é bendito quando você chora, porque você tem um Consolador. E se Ele te enviou o Consolador e não tem o que consolar, para que serviria o Consolador? Eu não estou aqui para falar para você, meu amor vai dar tudo certo. Porque pode não dar, mas Deus continua sendo Deus. Glória a E Deus. você continua sendo servo. E você continua sendo escravo desse amor.
Você não tem domínio sobre a sua vida, sabe por quê? Porque um dia você fez a loucura mais linda da sua vida, que foi entregar a sua vida para Ele. Ou você confia, parte, vai viver sua história. Ou você confia e aceita, que essa geração é uma geração mimada, uma geração doente, uma geração que quer ter o seu ego massageado, uma geração que precisa ser motivada. Preste atenção, a gente precisa falar, você precisa ir na escola dominical. A gente precisa quase fazer assim, quem vier na escola dominical ganha bombom. Quem vier na escola dominical vai ganhar uma cesta de chocolate. Quem vier na igreja, quem chegar cedinho. Que geração é essa de porcaria? Que não vem por amor a Jesus. Quantas vezes você entrou na igreja? Já aconteceu isso comigo. Eu olhei para essa cadeira como se eu tivesse acabado de chegar de uma corrida. Não que eu não olhe em casa, tá? Não me interpretem mal. Mas como eu tivesse acabado de chegar de uma corrida e muita sede. Sabe quando você chega em casa e fala assim, vou beber uma caixa d'água inteira agora, você está no copo, né? Mas eu vou beber a caixa d'água inteira. E eu cheguei na porta da igreja e falei assim, eu quero minha cadeira, eu quero minha cadeira, eu quero minha cadeira, eu preciso da minha cadeira. Sentei aí e chorei horrores. Não. Vamos chegar e conversar e brincar, falar e adoro brincar, gente. Adoro brincar. Sou a primeira a brincar. Mas há tempo para todas as coisas. E há tempo para você se voltar. Não tem relógio, há tempo para todas as coisas. E há tempo para você viver em santidade. Aleluia. Senão, vai passar o seu tempo. Sua vida vai passar. E você vai chorar sozinho. Eu não vou estar aqui para te consolar. Eu vou ter que ir embora com ele. Abra, por favor, para a gente terminar. Lucas 18. Abre Lucas 18 para a gente. Lucas 18. No versículo 11. E assim nós já vamos encerrar. Lucas 18, 11 diz assim: o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Escute isso. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Aí vou pensar só um pouquinho aqui. Ó Senhor, eu jejuo 2 vezes por semana, dou os meus dízimos fielmente de tudo quanto possuo. Observe o 13 agora. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os seus olhos para os céus, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. Ó Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. E no 14 diz assim: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele outro. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu não estou chorando para te emocionar. Eu garanto para você que não é, porque eu não aguento mesmo. Qualquer que se achar grande será humilhado. Essa é a justiça do Senhor.
qualquer de nós. Porque por um homem entrou o pecado no mundo. Mas Deus é tão justo que por um homem todos nós fomos justificados. Aleluia. Você pode curvar a sua cabeça, por favor?